Olá, gente. Bem-vindo ao nosso primeiro vídeo para o terceiro ano. E eu gostaria de dar início, né, à matéria, ao conteúdo do terceiro ano, que vai ser basicamente história contemporânea, geral e Brasil, introduzindo a partir da época, né, que geralmente é marcada entre 1875 a 1914, e é chamada de Belle Époque, em francês, né? Ou Época Bela. E aí, isso que eu nomeei nessa aula de 1865 a 1914, o tempo das fumaças, dos cafés parisienses e das fábricas inglesas. E aí eu gostaria de trazer um pouco desse período que precede a Primeira Guerra Mundial, e é um período em que parte da sociedade está desfrutando dos avanços tanto do capitalismo quanto da ciência, da tecnologia e do projeto iluminista e burguês de mundo. Então essa época vai ficar muito marcada e vários pensadores, alguns historiadores, ou mesmo os artistas vão se referir a essa época como uma espécie de paraíso perdido, como um tempo maravilhoso, que foi, né, perdido, destruído pela Primeira Guerra Mundial. E a gente vai ver que esse tempo maravilhoso, na verdade, é só para alguns, né? Esse quadro retrata um momento, né, dessa Belle Époque, que é uma época muito marcada pelos seus bailes, pelos teatros, por uma vida social dinâmica, pelos cafés em Paris, que eram pontos de encontro da burguesia, dos artistas, um grande florescimento na poesia, na escrita. Nós vamos ter grandes poetas como Mallarmé, por exemplo, e movimentos artísticos importantes como a Art Nouveau e Arts and Crafts na Inglaterra, né? A Art Nouveau é na França. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação e esse mundo. O período de 1875 a 1914 ele é muito marcante porque ele vem do encerramento de um conturbado período anterior que vai ser marcado por diversas revoluções, lutas armadas, conflitos dentro da Europa, seja entre nações como conflitos sociais, vai marcar bastante, né, esse período. E ele também vem com a dinamização de um grupo social, alcançando o acesso a diversas coisas que não tinha. Vamos dizer assim, vai surgir uma classe média com poderes financeiros. Né? Vai ter, obviamente, a classe rica e uma classe média que vai poder desfrutar de coisas que não poderia antes, como a gente pode ver, por exemplo, aqui no Brasil, durante as primeiras décadas do ano 2000, em que a classe mais baixa tiveram acesso à universidade, ao uso de avião, a coisas que não teriam acesso anteriormente, e isso mudou bastante a sociedade, como aqui. Então eu gostaria de trazer para vocês alguns inventos que vão caracterizar muito esse período. Tá? Um deles que eu queria marcar bem aqui é a bicicleta. Pode parecer uma bobeira, assim, a bicicleta é do começo do século XIX, é, na volta aí da segunda década, né? Segunda década do século XIX, porém ela vai se popularizar muito nessa época. Inclusive vai ter ciclovias na França já neste período e vai ser um objeto muito usado pelas mulheres, o que vai dar um dinamismo na vida das mulheres e uma abertura, uma sociabilidade maior do que comparado a períodos anteriores. Então a mulher vai ganhar uma mobilidade dentro do próprio espaço urbano, do qual antes ela era muito podada, ela só podia andar acompanhado com parentes, com certas restrições, e a bicicleta vai mudar isso bastante, né? E ela vai ser de bastante uso urbano, esse instrumento.
Um outro aqui que está abaixo da bicicleta é o telégrafo. O telégrafo ele é um sistema de envio de mensagens, né? Ele opera por um código Morse, que é um código baseado em sonorizações curtas, sinais curtos e longos apenas, e esses sinais curtos e longos são traduzidos em letras. Então as mensagens eram curtas, assim, uma espécie de Twitter primitivo, vamos dizer assim, né? Um máximo 140 caracteres. Não dava para você mandar um livro assim. E ele era usado de diversas formas, assim, tanto para comunicação a longa distância, envio de mensagens, como também usado para os grandes investidores tinham contatos nas bolsas de valores que informavam eles praticamente em tempo real de como estava procedendo, né, as ações na bolsa de valores, por exemplo. Então ele vai ter um uso muito amplo no século XIX e vai caracterizar muito a comunicação, permitindo comunicações a longas distâncias e rápidas, né? Isso vai mudar totalmente a possibilidade de comunicação do período. E aqui em cima o trem ele é marcante, especialmente no processo, né, de expansão dos Estados Unidos em relação ao oeste, mas também em toda a Europa vão se constituir ferrovias, tanto para transporte de pessoas como para transporte de mercadorias, e o trem ele vai aumentar consideravelmente a quantidade de produto e pessoas a serem transportadas, como também a velocidade. E esses dois vão fazer tanto o tele quanto o trem vão permitir uma expansão do capitalismo e uma conexão maior, permitindo, por exemplo, a elaboração de grandes impérios, como o Império Inglês ou a colonização da África e da Ásia, né? Um novo processo colonizador desses territórios. Por fim, aqui está uma câmera, né, um dos primeiros modelos usado pelos irmãos Lumière, que são os criadores do cinema, são dos modelos de câmera mais antigos que se tem, e o cinema vai começar a ter cinemas com exibições nas grandes cidades, onde essa burguesia iria assistir os primeiros filmes. O cinema é uma grande invenção da época que chama muito atenção e vai ser um desses grandes milagres da ciência que vai trazer uma nova forma de divertimento e de possibilidades de entretenimento para essa classe que tinha acesso a esses bens, que, como a gente vai ver, não eram todos, tá? Também gostaria de comentar aqui um movimento artístico, né, que é a Art Nouveau, vai florescer na França e também vai ter um paralelo com o Arts and Crafts na Inglaterra. E é uma arte muito bela, pelo menos no meu gosto, eu acho muito bonita. E ela vai ser possibilitada tanto pelo avanço, né, do que está se vivendo, que é chamada de segunda revolução industrial. Só gostaria de fazer um marco aqui, porque pela visão do Hobbes, historiador inglês, não existe primeira, segunda, terceira, quarta revolução industriais. Na verdade, é um longo processo que é o mesmo. Né? Todo esse processo é um único processo que tem a ver com a consolidação e a readaptação do capitalismo dentro de novas estruturas tecnológicas. Então não se trata de uma revolução, porque não há uma mudança, por exemplo, dos donos do poder, donos do meio de produção ou das camadas sociais, mas há uma nova utilização de novos equipamentos, novos conhecimentos para dar continuidade a um sistema social já estabelecido a partir da relação da classe burguesa. Então a Arte Nouveau ela vai pegar esses elementos que estão sendo trazidos em maior quantidade, como o aço, o vidro, o concreto, e vão usar eles em formato ondulares, especialmente imitando formatos orgânicos encontrados na natureza, com muitas curvas, alvéolos, cores bastante destacadas, né, e muitos detalhes com inspiração no barroco. E o Arts and Crafts também ele vai incentivar muito das pessoas
produzirem os seus próprios materiais em casa, por exemplo, fazer um cinto, pegar uma camisa e decorar ela com colorido que a pessoa fazer, com cortes de pano que ela própria fazer, vai ter esse movimento na Inglaterra, né, de restaurar uma arte manufataria e que você dá, vamos dizer assim, personaliza a sua peça, porque nós estamos no meio da produção em massa, né? Esse é o grande triunfo da produção em massa. E a produção em massa, ela é toda igual. Então, isso assim. Então, vários movimentos relacionados a essa, como por exemplo os pré-rafaelitas, em que eles vão buscar uma espécie de uma cultura que eles vão chamar de neopaganismo, em que vai resgatar elementos de culturas tradicionais anteriores ao cristianismo, presentes na Europa, e, por exemplo, como celtas, os gauleses, para inspirar essas artes, né? Então, eu acho um movimento muito bonito, é interessante se vocês tiverem a oportunidade de procurar na internet. Por exemplo, esse quadro, essa fachada aqui desse prédio em branco, aqui que está mais ou menos no centro, embaixo da imagem, é um prédio do Gaudí, um arquiteto espanhol, que tem construções muito belas. Tá bem? Vamos seguindo. Gostaria de comentar aqui um trecho da Era dos Impérios do historiador Hobsbawm, para a gente ter uma noção mais ou menos do que é o desfrutar desse mundo econômico, né? Os pertencentes ao inconteste mundo da burguesia tinham, na verdade, muito pouco do que se queixar. Oferecia-se a quem quer que dispusesse de algumas centenas de libras esterlinas por ano, o que era muito abaixo do limiar dos ricos, uma vida excepcionalmente agradável. Agora conduzia um estilo de vida excepcionalmente aprazível, ou seja, prazeroso, né? O grande economista Marshall achava que um professor poderia viver convenientemente com 500 libras por ano. Não havia dificuldade em achar modos de gastar 100 vezes mais por ano do que essas 500 libras, né? E os ultras ricos da Belle Époque, multimilionários norte-americanos, grão-duques russos, magnatas do ouro sul-africanos e um sortimento de financistas internacionais. Sortimento é uma diversidade, né? Uma sorte, uma variedade. De financistas internacionais, apressavam-se a competir, gastando tão prodigiosamente quanto podiam. O grande hotel internacional, nascido das estradas de ferro em meados do século, no caso do século XIX, atingiu seu apogeu durante os 20 anos que precedem 1914. Esses palácios podem ter sido frequentados pelos super ricos, mas não foram construídos principalmente para eles, pois os super ricos ainda construíam ou alugavam suas próprias residências palacianas. Esses hotéis visavam aos mediamente ricos e comodantemente endinheirados. Vai ser uma época marcada por esses grandes hotéis, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Copacabana Palace, e tem a rede de hotel que vai surgir nessa época, né? O Ritz, que vai ser, são nomes de grandes redes hoteleiras que tem em toda a Europa e que oferece hotéis com cafés, com ótimos restaurantes, onde as pessoas vão para ficar no hotel, não só para, por exemplo, dormir no hotel para visitar a cidade. Então vai ter esse esbanjar da vida que com uma classe média vai ter acesso a esse mundo, né? Inclusive vai falar, olha, os ricos mesmo, eles tinham seus palácios ou alugavam seus palácios, né? Eles não frequentavam geralmente esse lugar, mas vai trazer a sensação para essa classe média de que ela é rica e empoderada financeiramente. Vamos dizer que é o iPhone da época, né? A pessoa tem um iPhone e ela fica preocupada com taxação de grandes fortunas. Aqui é mais ou menos isso. A pessoa vai no Ritz e ela está preocupada com a cotação do diamante na África do Sul. Então a pessoa ela se sente de um grupo social a qual ela não pertence, né? Isso é típico dos processos do capitalismo. Não é de hoje. Agora eu queria trazer um pouco do outro lado dessa Belle Époque, né, que é esquecida às vezes
dessa nostalgia, né, do triunfo. Uma delas é o caso da luta das sufragistas, né, especialmente na Inglaterra, que vai ser marcado assim, uma das marcas do início do movimento feminista, em que as mulheres vão lutar para conquistar o direito do voto. A ideia de democracia está ganhando força nessa época e ela traz um medo muito grande para os antigos donos do poder, né? Os imperialistas, os duques, os nobres. Porém, eles vão logo perceber que o sonho socialista de que os pobres votariam nos pobres e elegeriam pessoas das suas classes não corresponderia à realidade. Então a democracia vai deixar de ser um grande problema rapidamente, né, nesses países. Inclusive vai perceber que ela funciona como uma válvula de escape para muitos conflitos sociais e mantendo no poder as mesmas pessoas que antes o ocupavam. Então as mulheres vão ter essa luta muito grande. O impedimento da mulher votar, é legal a gente pensar nisso, não está muito ligado à ideia de que o voto seja realmente uma conquista social, né, para esses líderes, mas o perigo de que essa mulher não esteja agindo docilmente, se submetendo à sociedade patriarcal. Então, vai ter esse problema muito grande. Por exemplo, questionar, por exemplo, a capacidade cognitiva da mulher votar ou não, ou coisas desse nível que mostram claramente o machismo da época, né? Que é uma época que é considerada aí pelos seus avanços tecnológicos, pelas suas conquistas, mas é uma época também muito marcada por esse machismo. E também por disputas sociais muito grandes, né? Esse avanço tecnológico também vai trazer uma desigualdade. Vão ter aqueles que podem finalmente ir no Hits, vão poder comprar louças de boa qualidade, mas vão ter aqueles que vão receber muito pouco e trabalhar nas fábricas, que é grande parte da população. E isso vai gerar confrontos, greves, protestos e problemas sociais internos à Europa muito grande. Tá? E fora da Europa vai se gerar uma outra contradição, que é a expansão do imperialismo. Vai começar uma segunda onda de colonização. Na primeira onda a gente viu por volta lá do século XVI, XV, o período, por exemplo, em que o Brasil foi colonizado, e agora essas grandes potências, em busca tanto de matéria-prima quanto de controle de mercado, vão investir na colonização tanto da África quanto de alguns territórios da Ásia. E dessa vez vai ser uma ocupação efetiva, né, sobre o discurso do que eles chamam de fardo do homem branco. Ele tem a ideia de que o homem branco é a criatura mais civilizada possível, o ápice da civilização, e que ele tem a obrigação de levar as demais raças. Na época a ideia de raça é muito forte, né? As demais raças, como se pensava na época, arrastar elas em direção a essa evolução, o qual elas são existentes, elas não percebem isso, né? Então, na verdade, há uma dificuldade muito grande da Europa perceber que o mundo não precisa ser a Europa. A Europa tem esse desejo de transformar o mundo um espelho de si, mas esse transformar um espelho de si passa por um processo de brutalização e escravidão muito grande. Durante o século XIX, até 1908, vai ter o Estado Livre do Congo, que vai ser propriedade particular do rei Leopoldo, da Bélgica. Então vai ser um país que vai ser propriedade particular dele. E de lá era extraído borracha, que é fundamental para essa indústria que está surgindo, os automóveis, os pneus. A borracha vai ser um elemento que vai produzir substâncias químicas muito importantes também para a arquitetura, para diversas áreas. Então vai ser um elemento muito caro. Por exemplo, a gente vai ter o boom, né, desse período do Brasil, da Amazônia, né? Vai ter um grande crescimento da Amazônia e os barões da borracha na Amazônia, no Brasil. E no Congo, para você ter uma ideia, a exploração dessa borracha, né, era feito como trabalho escravo, e aqui tem um trecho, né, do Peter Forbach, em que ele diz o seguinte: as cestas de mãos cerradas, postas ao pé do chefe dos postos europeus, tornaram-se o símbolo do Estado Livre do Congo. Isso é exatamente o você ouviu, são cestas cheias de mãos cortadas.
eles cortavam as mãos da pessoa e colocavam em cestas, né? A coleção de mãos se tornou um fim em si mesmo. Os soldados da força pública as traziam em vez da borracha. Eles até mesmo iam colhê-las em lugar da borracha. Elas se tornaram um tipo de moeda. São usadas para amenizar o déficit das cotas de borracha, substituir o povo, o qual é exigido trabalhar para as gangues de trabalho forçado. E os soldados da força pública tinham seu bônus pagos de acordo com o número de mãos que coletavam. Ou seja, esses soldados tinham o trabalho de fazer, né, o funcionamento dessa mão de obra escrava, e aqueles que não cumpriam a meta de trabalho eram punidos tendo as mãos cortadas. Chegou a um ponto de grau de violência em que a força pública estava indo lá não mais para cobrar a cota de borracha, mas para cortar as mãos, né? Porque já estava se pagando pelo número de mãos cortadas. Então você tem uma brutalização da vida e da relação humana gigantesca nesse processo. E isso vai a público, por exemplo, e gera um escândalo muito grande. Tá? Principalmente essa questão do Congo belga. Então a gente vê esse período da Belle Époque, que de um lado é um triunfo da burguesia, uma classe social que passa a ter acesso a coisas antes nunca imagináveis, né? A comunicação com a velocidade, e atingindo distâncias tão longas como o telégrafo, e por outro lado a perpetuação, né, de classe sob domínio, escravidão, a pobreza dos operários também vai marcar esse período. Mas geralmente, quando se refere à Belle Époque, está se falando da fumaça dos cafés, né? Do cheiro, dos aromas do café vindo das colônias, e não da fumaça das fábricas que acompanhou esse processo. Por fim, eu gostaria de indicar um filme para vocês, desculpa, muito bom. O filme La Nave Va, do diretor italiano Federico Fellini. E a história se passa em 1914, em que um navio parte do porto, levando várias pessoas famosas, ricas, né, esses super ricos, ao qual se referia Hobsbawm, para jogarem ao mar as cinzas de uma grande cantora de ópera que havia falecido. E no caminho eles encontram um grupo de náufragos sérvios, né? E eles recolhem os servos no navio e cria essa situação incômoda, né? Daquela elite ali e aqueles grupo de pessoas pobres, desterradas, com fome, ali no navio. E é muito interessante porque eu falei que o Fellini vai trazer isso, a grande situação que vai preparar a Primeira Guerra Mundial, né? Que é a condição dos sérvios e o problema no leste europeu, justamente desses refugiados. O problema é que é atual, né? Até os dias de hoje a gente está vendo aí a continuação desse drama dos refugiados e que vai movimentar e dar as condições para a Primeira Guerra. E, de certa forma, La Nave Va vai trazer, dentro de uma crítica muito aguda do Fellini, a percepção dessa sociedade, desse paraíso, suposto paraíso perdido, né? Desse mundo que a burguesia imaginou na sua cabeça que existia e que nunca existiu. Né? Que foi um grande sonho da burguesia, só que ele foi feito às custas da construção também desse mundo dos sérvios, né, do mundo dos explorados, o qual é ignorado ao se falar dessa Belle Époque. Certo, gente? Obrigado. E a gente continua aí no próximo vídeo, tá? Valeu.